Hola gente, bienvenidos a mi jardín al desierto. Mañana es mi cumpleaños y les quería regalar un tour por el jardín. Pero hace más de una semana que está invivible, no solamente acá en el sur de Brasil, pero más de 60% de mi país. Y si ustedes están en Uruguay, Argentina, Bolivia, hasta un poco de Colombia, Paraguay, ustedes también saben de lo que estoy hablando, que seriam os inúmeros incêndios que estão ocorrendo em várias zonas de Brasil, como o Pantanal, o Cerrado e também nossa Amazônia. Hoje quero falar um pouquinho sobre isso para que vocês sepam o que está passando e quais são os impactos negativos que nós podemos ter a largo prazo, também para nossa saúde e socioambientales. Assim que quédense acá nesse vídeo e ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín al desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá al canal. Hoy nosotros vamos a hablar de algo no muy bueno así, pero es necesario que nosotros sepamos lo que está pasando en nuestro mundo para saber también el impacto que pequeñas actitudes de nosotros pueden tener en el medio ambiente y también en la sociedad. Quem vive acá por la región en América Latina, que está al lado este de la cordillera de los Andes, sabe y consigue ver en el cielo todos los días lo que está pasando alrededor entonces de varios biomas acá en Brasil. Pero también no solo acá, muchas partes de Bolivia, de Argentina también están en quemadas extensas, destruyendo muchos hábitats. A simple vista e com ignorância, nós podemos mirar o cielo e ver que ele está muito bonito, porque o sol está com uma coloração roja increíble. Pero nossa sonrisa se apaga quando nós sabemos qual é o motivo disso. E isso tem muito que ver também com as crises climáticas que estamos vivendo, igualmente aquela há uns meses atrás, em lo qual nós vivimos as maiores inundações que nós já tivemos acá em Rio Grande do Sul. Pero ahora, ao invés desse corredor de massas de aire estar trayendo umidade acá para mi estado, nós estamos tendo então o acarreamento de todas essas partículas de humo, ceniza, monóxido de carbono, devido a los incêndios, extensos incêndios que estão dominando vários paisajes acá no Brasil. Nós recém chegamos em setembro e nós já temos mais área queimada em meu país que ano passado. E temos a maior quantidade de área queimada de los últimos 14 anos. E isso já ultrapassa os 11 milhões de hectares. Esse dado já está um pouco desactualizado porque nas últimas semanas nós temos muito mais áreas queimadas. E isso é mais de 116% a mais de lo que foi queimado o ano inteiro passado. E quizás nós podemos pensar com esse tempo que há menos umidade, que temos um pouco mais de sequia em las regiões norte do país, é natural, porque os incêndios se alastram muito mais rapidamente. Pero em realidade nós vamos a ter então queimadas naturais mais acentuadas em los anos mais chuviosos e também na temporada mais chuviosa, porque junto com essa chuva nós também temos descargas elétricas naturais, las quais vão ocasionar então a vezes algumas queimadas. Pero essas são quase completamente hechas por el ser humano e como nós temos esse clima mais seco agora, elas se alastram muito rapidamente saliendo del controle. Então é fundamental que nós sepamos que todo isso que está ocorrendo agora não é natural e está sendo ocasionada intencionalmente ou não por la mano del ser humano. Eu digo intencionalmente ou não, porque em vários locais do país aún é habitual que nós hagamos essas queimadas para conseguir então sacar a vegetação antiga, limpiar a caña de açúcar para conseguir cosechar. Isso já é ilegal, nós não podemos fazer nenhum tipo de fogo nem dentro de nossas terras sem primeiro pedir a licença de los órgãos que regulamentam isso, pero aún assim muitas pessoas fazem. E as pessoas fazem crendo que vai ser controlado, pero com o vento, com a falta de umidade, com a vegetação seca devido à falta de chuva,
Esses fuegos acabam então correndo e afetando outras áreas. Lo que hace então que mais de 90% de los focos de incêndio sejam originados dentro de zonas privadas, em zonas de cultivo, pero 3 de cada 4 áreas queimadas vão ser de vegetação nativa, porque esse fogo se alastra, é muito difícil entrar nessas zonas e acaba então queimando com muito vigor, ocasionando vários problemas, começando por os animais que são deslocados, não conseguem mais encontrar alimento porque essas zonas vão ser queimadas, então todos os frutos e semillas vão ser perdidos. Também nós vamos atender todos os pichones e cachorros que não conseguem deslocar-se facilmente e vão acabar morrendo nessa zona. E os que conseguem sair de aí vão acabar sendo atropellados, tentando buscar alimento, tentando huir desse fogo. E também não vão ter mais seu refúgio que sempre utilizavam. Em la parte vegetativa também nós vamos a perder então nosso banco de semillas, assim que vai diminuir muito a biodiversidade. Vamos a ter essas zonas então que tardam centenas e centenas de anos para crescer e quedar então em bosque maduro, vão ser dizimadas, ocasionando então a perda de toda essa biodiversidade, começando de novo o ciclo desde o início por gramíneas que vão recuperar-se e depois vão depositar toda essa matéria orgânica no suelo e aí vai criar outra vegetação. Se o ser humano não acaba então utilizando essa área, que é o comum de ocorrer, esses fuegos então mal intencionados para destruir essa zona nativa e assim poder então no próximo ano integrar um plantio de soja ou a ganaderia intensiva, que é o que nós vemos ano tras ano, não somente acá em Brasil, mas também em Venezuela, Bolívia, Argentina e vários outros países. E además da falta de alimento, nós também vamos a ter a falta de água para esses animais, visto que essa água que está então em la parte superficial vai evaporar, devido então a baixa umidade do aire também. Nós temos mais de 200 cidades com menos de 20% de umidade relativa no aire. Isso quer dizer que nós temos zonas então mais áridas hoje em dia em Brasil, em ambientes que eram muito ricos em água, que ambientes desérticos. Para ter ideia, nós temos várias cidades registrando 7% de umidade no aire, sendo que o deserto de Sonora, por exemplo, tem 8% de umidade. Ou seja, que climas, ambientes que deveriam ser muito úmidos acá em Brasil estão mais secos que o deserto del Saara, que é o deserto de Sonora e também allá em Arica, onde eu vivia, que nós temos mais de 25% de umidade do aire. Assim que essa água vai evaporar se os animais não vão ter esse suprimento, então, pero também a água que vai aún estar disponível vai estar contaminada por substâncias nitrosas, desse nitrógeno, então, que vai ser volatilizado do suelo, bem por el monóxido de carbono, que também vai originar, então, esse humo, as cenizas que vão depositar-se nessa água, bem como várias outras coisas. Assim que vai faltar água e, además, vai afetar então a parte, a via respiratória de todos esses animais, incluso nós outros. Por isso que nós também estamos dentro de uma crise de saúde social, com crises de bronquites, asma, ataques cardíacos, porque as vias respiratórias não estão funcionando bem, ou seja, que temos falta de oxígeno em nosso corpo. E isso não é só nós outros, os animais também sofrem. Em las aves também, todas essas folhas, todas essas cenizas vão afetar então suas plumas, que não vão conseguir quedar 100% impermeabilizadas, vão perder a função, não vão conseguir então sobreviver a ventos fortes e ao frio, porque o vento vai conseguir entrar dentro de seu plumaje e vários outros efeitos negativos que elas vão sofrer. E também nós tivemos outro fenômeno que seria a chuva negra, que afetou principalmente o Uruguai, tornando piletas, então, grises e negras, baldes de água que recolectaram água de chuva. Também nós podemos ver que a água estava completamente contaminada. Isso todo, então, vai ir a nossa água potável e também vai contaminar com vários compostos
nuestra agua. ¿Y por qué eso está ocurriendo entonces tan lejos de la Amazonía y del Pantanal, cayendo acá en mi estado también? Ayer nosotros tuvimos lluvia negra y allá en Uruguay. Eso sería entonces debido a las corrientes del aire, las mismas que trajeron la humedad de la Amazonía cuando nosotros tuvimos las inundaciones acá. Entonces lo que debería ocurrir es que la humedad del Atlántico entre por el norte de Brasil, pase por la Amazonía, agarrando toda esa evapotranspiración del bosque y continúe migrando para dentro del continente hacia el oeste. Pero quando chega entonces en la cordillera de los Andes, que é muito alta, não consegue passar hacia Chile, Colômbia e acaba entonces migrando hacia o sur. Assim, ela se encana, se embuda e acaba chegando a las regiões tanto de Uruguai, el nordeste de Argentina y también a mi región, pero de esa vez como la Amazonía está en los menores índices de humedad y también de sequía de los últimos años y hay mucha quemada, lo que pasa es que esa corriente de aire no agarra más el agua y sí todos esos detritos en suspensión en el aire que están allá, como las cenizas y monóxido de carbono, entre otros, lo que acaba entonces migrando para nuestra región acá a más de 6.000 kilómetros de distância. Esse fenômeno está fazendo então com que essas massas de aire venham cargadas de resíduos hasta cá, pero depois por las massas de aire frio acabam volviendo hacia el norte, chegando hasta, por exemplo, em São Paulo, que foi electa a cidade mais contaminada en el aire del mundo. Imagina, nós, um país tropical, cheio de biodiversidade, de bosques e de umidade, estamos com a pior qualidade del aire del mundo. Assim que é por isso que nós estamos vendo esses cielos apocalípticos rojos, lluvia negra no pura e vários outros fenômenos que acabam então afetando completamente nossas vidas, trazendo tantas enfermidades respiratórias e cardíacas a nossa população. Assim que mais de 60% de mi país está sendo afetado por essa contaminação aérea. Em muitos lugares, até os aeroportos tiveram que cerrar, as pessoas estão sendo aconselhadas a não fazer atividade física, salir com mascarillas en la calle, como nós veíamos no passado, o que passava em China, e nós veíamos isso como bizarro. Hoje em dia, a população está completamente desensibilizada e crê que isso é normal, que isso sempre passou, pero não é assim. Isso está a cada ano quedando pior e o pior aún é que nós temos recorde de queimadas em áreas nativas, pero cada vez nossas áreas nativas estão sendo reduzidas em tamanho. Isso quer dizer então que cada vez mais os bosques que restam estão sendo afetados, disminuyendo concomitante a cada ano a qualidade do ar que nós respiramos. E esses mesmos gases que estão agora na atmosfera, junto com todas essas cenizas, também empeoram o efeito invernadeiro, visto que eles conseguem então almacenar calor, fazendo então com que as temperaturas quedem muito mais altas, tenhamos mais evapotranspiração aún dessa pouca umidade que aún existe. E não cream que o governo não está fazendo nada, sí poderia estar fazendo muito mais, pero há muitos grupos de bombeiros, aviões que conseguem acarrear água para tentar combater esses incêndios, pero há mais de 68.000 focos de incêndio agora ocorrendo em Brasil. Esse número cambia a cada minuto, pero é mais ou menos isso, o que hace muito difícil que se consiga combater todos os focos. E devido então a la baja humedade e la vegetação seca, devido a essas sequias extremas, está muito difícil de serem controlados. E não cream que é de la nada. Además desses focos de incêndio que ocorrem em zonas privadas, nós também temos facções criminosas que estão ateando fogo por aí. Já foram apreendidas algumas pessoas que declararam que estão trabalhando junto com grupos incendiários que estão recebendo plata de ganadeiros e outras pessoas interessadas em las tierras. Assim que o problema, además de ambiental, é social e também de saúde. Temos todo envolto nessa crise. Por isso que minimizá-la não é a forma.
E muitas dessas zonas que estão sendo queimadas agora aún não haviam conseguido se reestruturar de las queimadas de los últimos anos, que foram mostradas alrededor de todo o mundo por haber sido o recorde de queimadas en el país. Pero as queimadas de agora estão sendo pior que aquelas e estão sendo queimadas arriba de queimadas, fazendo que nosso banco de semillas e o suelo não consiga recuperar-se. Bem, sabendo de todo isso, os impactos, então, a simple vista, nós também vamos a ter impacto no suelo e na biodiversidade dele, que creio que é o que mais nós buscamos informação acá nesse canal. E acá, então, vão alguns efeitos negativos de todas essas queimadas. Alguns podem até pensar que são beneficiosos, porque depois que se queimam, rapidamente nós vemos o suelo sendo coberto por uma vegetação de gramíneas. Pero isso é ocasionado, então, porque as gramíneas têm raízes um pouco mais profundas que conseguem aguentar essas queimadas e acabam rebrotando facilmente devido às reservas energéticas que têm em suas raízes. Pero rapidamente perdem seu vigor, visto que elas não conseguem manter-se com as baixas quantidades de matéria orgânica, de nitrógeno e outros em el suelo. Assim que, em primeira instância, hasta as primeiras chuvas, nós vamos hasta poder ver quizás um efeito positivo, pero isso vai ser muito curto prazo. Em nos próximos anos, a vegetação já não vai ser abundante assim e provavelmente, se foi utilizada então para a ganaderia, posteriormente, ela vai ser abandonada e novas zonas vão ser queimadas. Assim que esses fogos criminais, eles conseguem chegar a temperaturas muito altas, de hasta 700 graus centígrados, e afetam hasta uma capa de 1 metro de profundidade, que isso é o que a maioria, se não quase todas as plantas conseguem utilizar em sua vida útil, diminuindo também muito a matéria orgânica, además de volatilizar grande parte desses nitrogenados que estão na terra, que seria a comida principal de nossas plantas. Então, pensando em los efeitos negativos, nós, com essas temperaturas muito altas, nós vamos a ter a destruição da maioria dos micro-organismos que vivem nesse suelo, aumentando então os nichos disponíveis para vários patógenos e também diminuindo esses organismos que conseguiriam então aumentar a biodiversidade do suelo, aumentar a matéria orgânica e também fijar nitrógeno e outros nutrientes que as plantas necessitam. Assim que essas zonas queimadas estão muito mais propensas, se vão a ser utilizadas depois para pastizales ou ganaderia, de serem afetadas por enfermidades via micro-organismos. E também, então, como eu havia dito, vamos a ter a volatilização de muitos nutrientes, principalmente os nitrogenados, que são facilmente perdidos à capa atmosférica. Para ter ideia, em uma hectare nós temos mais ou menos 2 milhões de quilos de suelo por uma hectare. E de isso, 80.000 quilos vai ser de matéria orgânica e 1,2 mil quilos vai ser então de compostos nitrogenados. Se essa zona é queimada e nós temos que repor esses nitrogenados, nós vamos ter um custo de aproximadamente mais de 4.000 reais. Isso faz então que seja muito mais dispendioso também para o agricultor que continua fazendo essas queimadas. Se outras práticas mais agroecológicas forem sim utilizadas ao invés das queimadas, nós teríamos a economia desses fertilizantes nitrogenados, porque aún estariam presentes no suelo. E com os micro-organismos associados no suelo, nós também vamos a ter mais fijação de nitrógeno, fazendo que não seja necessário tanto a fertilização. E se pensamos em la matéria orgânica que é perdida então com a quebra desse carbono e criação de monóxido e dióxido de carbono que vai para a atmosfera, nós podemos pensar então que para criar 1% de matéria orgânica no suelo, nós necessitamos 10 toneladas de paja, de material seco, de hojas em decomposição por 10 anos. Solamente assim vamos estar agregando 1% de matéria orgânica. Pensando que nós necessitamos, mas ao mínimo del mínimo, 4% de matéria orgânica no suelo, nós falamos de 4 décadas de compensação para conseguir volver a uma etapa inicial de desenvolvimento de um suelo saudável.
Así que el impacto de pocas horas de quemada, nosotros vamos a tener que trabajar décadas y décadas para reconstruir ese suelo, que nunca va a quedar igual. Porque outros nutrientes, como por exemplo o fósforo, o potássio, eles se criam muito mais despacio e eles, depois das queimadas, quedam muito solúveis e acabam lixiviando em las primeiras chuvas, contaminando também nossa água subterrânea. E devido a essa perda de matéria orgânica, nós vamos a ter a compactação do suelo e como ele vai quedar descoberto, ele vai estar mais propenso também à erosão por chuvas e também à compactação por chuvas, fazendo que a água não consiga mais infiltrar-se no suelo e acaba não chegando à napa freática, disminuyendo mais aún os níveis de nossos rios e secando mais aún nossa região. E uma das coisas que me deixa muito bajoneada nesses tempos é que muitas pessoas aún creem que todo isso é um mal necessário para que nós consigamos continuar alimentando nossa população. Todas essas zonas que são queimadas e utilizadas posteriormente, a maioria delas vai ser então para criar soja, pastizales e a ganaderia intensiva. Pero lo que a maioria se olvida é que essa soja e também a carne generada por essa ganaderia é utilizada para exportações e não queda acá para alimentar a população brasileira. Assim que isso não pode ser considerado uma verdade. E, además, também os produtos que nós mais consumimos em nosso dia a dia, em nossa alimentação, vêm da agricultura familiar, que seria todos esses vegetais, tomates, lechugas, papas, etc. A maior parte da agroindústria que nós temos em nosso país é para exportação e para alimentação animal e não chega diretamente em nossos pratos. E devido a essas malas práticas, esses suelos quedam tão degradados que solamente é possível continuar com essa agroindústria com os incentivos fiscais que o governo dá, visto que cada vez mais se perde grandes extensões de cultivo devido à sequía, à falta de qualidade do suelo e também a los desastres ecológicos como tornados, chuvas intensas ou também a baixa quantidade de água no suelo. Assim que cada vez mais nós temos que incentivar a agricultura familiar e parar com essa história que é um mal necessário porque temos que aumentar a produção porque a população mundial está em aumento. Não, nós temos que cambiar nossas práticas e ser mais efetivos na produção de todos esses alimentos que nós necessitamos. Bem, esse foi mais um desahogo acá no canal. Parece que a cada 6 em 6 meses vou ter que fazer um vídeo assim, porque é um desastre climático arriba del outro. Ustedes em Europa quizás não estejam tão interessados no que está passando acá agora, mas provavelmente quando chegue a próxima temporada de sequía, allá em Europa ou Estados Unidos, também na Austrália, que sofre muito com essas queimadas, vão estar no mesmo sapato que nós. Assim que é muito interessante que nós empezamos a conscientizar-nos do que está passando alrededor de nosso mundo e hagamos pressão política para que novas multas e novas fiscalizações empiecem a correr. E, obviamente, continuar com nosso trabalho de conscientização e cambio dessas pequenas práticas agrícolas que nós podemos fazer, tanto em nosso huerto como em nossa jardineria e em nossa produção de alimentos. Bem, espero que vocês passem esse vídeo adelante e não continuem perpetuando esses mitos que queimar melhora a fertilidade do suelo, que isso é necessário, entre outras coisas. Bem, isso era tudo para hoje. Hasta a próxima. Tchau.